Bem, agora tem o quadro Histórias do Esporte. Roda a vinheta. O desejo de ser um jogador de futebol é almejado por muitas crianças, muitos jovens, né? E na sua casa tem alguém que já sonhou em ser jogador de futebol, talvez você já sonhou em ser jogador de futebol. Hoje a gente vai conhecer mais uma história dessas aí, de um chapecoense que se destacou no futebol no sul do país. O nosso entrevistado já passou por vários times e com participações decisivas em acesso aí a várias equipes. A reportagem é de Júnior Espíndola e a gente acompanha aqui na tela do Balanço Geral, edição de sábado. Para muitas crianças e jovens, o sonho em ser jogador de futebol nasce em locais como esse, um campo de bairro ou associação. Assim foi a história do chapecoense Anderson Alberti, só que diferente de muitas pessoas que buscam fazer o gol, o trabalho dele é defender a meta do time. A trajetória do atleta começou em 1998, quando aos 7 anos deu os primeiros passos na escolinha do Inter de Chapecó. A gente trabalhou aqui em Chapecó de 98 a 2003 na escolinha. Na época era o Ítalo Maioli Júnior. Cara muito responsável, fez um trabalho muito bom. Naquela época a gente comentava que tinha muitos atletas com qualidade. Só que em 2013 acabou passando eu e o Michel, um lateral esquerdo aqui de Chapecó também. E aí nisso a gente passou e foi para Porto Alegre. Ficamos uma semana de avaliação lá. Na época era o Andrei Lopes, o treinador, que hoje é auxiliar do Mano Menezes. Famoso Cebolinha, Cebola que falavam. E passei, fui feliz, passei lá e acabei ficando 6 anos, né? Ainda no Internacional, ele teve a grande oportunidade de sair de Santa Catarina e ir para o Rio Grande do Sul, onde à frente do Colorado foi o responsável por grandes defesas e títulos. Foi na mesma época onde, depois de se destacar no Inter, acabou sendo chamado para defender as cores da seleção brasileira de base. Aí em 2005 foi a primeira convocação sub-15 que teve. E quando vi meu nome, quando anunciaram, dava salto de 2, 3 metros de altura, né, de felicidade, porque a gente do interior aqui, na época a Chapecó não era tão conhecida como é hoje. E tu sair do interior aí nas brincadeiras, uma escolinha, e tu chegar numa seleção brasileira, a felicidade foi enorme. E aí eu fui convocado 4 vezes para a seleção brasileira, fui titular da seleção brasileira, então a felicidade foi muito grande. Com toda a experiência adquirida, fez importantes defesas que até hoje são lembradas pelos torcedores e através dos vídeos que mostram sua trajetória como goleiro. Foi graças a importantes defesas que clubes que defendeu conseguiram conquistar acessos históricos em campeonatos estaduais. Em 2014 eu consegui subir com o São Gabriel lá no Rio Grande do Sul. Em 2015 já no ano, né, a gente conseguiu subir o Glória de Vacaria, também no Rio Grande do Sul. E aí em 2017 eu subi o Concórdia aqui de Santa Catarina. Foi meu segundo ano ali, eu tinha jogado em 2016 já. Aí em 2017 a gente subiu e em 2018 também fiquei para a primeira. Seu último time foi o São Gabriel do técnico Celso Rodrigues na temporada 2019. E para esse ano, o atleta está com boas expectativas e cheio de vontade de voltar para debaixo das traves. Até comento com os amigos meus ou familiares que enquanto o telefone tocar a gente vai estar aí. Eu comecei um projeto de Chapecó hoje que é uma escolinha de futebol, mas o futebol mexe comigo, que nem eu falo. O que eu aprendi eu vou passar para essa gurizada, mas como eu falei, o telefone está tocando ainda, então apareceu uma proposta legal aí, a gente pensa em voltar sim, com certeza. E essa motivação que Anderson tem em voltar aos gramados é a mesma que ele passa para as futuras gerações. Afinal, a trajetória no esporte é difícil, mas a força de vontade determinante para realizar sonhos. A primeira coisa é não desistir nunca. Como tem esses peneirões, às vezes a gurizada não passa, enfim, fica triste, não pode desistir. Temos histórias de grandes jogadores como o Cafu, que foi reprovado em vários, né, inúmeros testes e foi campeão do mundo. E não pode desistir. E trabalhar forte. Enquanto a gente trabalha, treina, as coisas acontecem. Se tu não treinar, se tu não treinar forte, as coisas não vão acontecer. Reportagem de Diego Antunes, aí Histórias do Esporte, uma história aí motivacional, né, para você aí que tem um filho, que sonha em ser jogador de futebol, invista na carreira dele. É claro, é difícil, como mesmo o Anderson ali disse, às vezes você não passa numa peneira, acaba desistindo, não pode desistir, tem que seguir em frente sempre, se dedicar e, é claro, fazer o que você gosta, porque fazer o que gosta é o segredo para você ter sucesso em qualquer coisa que você se dispuser aí a fazer na sua vida, viu?